Fala cabeção, tio Richard na área, você está no canal Química Fácil. Vejam, um dos conteúdos de química mais cobrado em vestibulares, sem dúvida nenhuma, é o cálculo estequiométrico. Você vai fazer Enem, com certeza você vai responder pelo menos uma questão de estequiometria na prova do Enem. Inevitável. Pensando nisso, tio Richard preparou para você uma super série de resoluções de cálculo estequiométrico extraídos todos do Enem. Então, os nossos vídeos estarão em ordem crescente de dificuldade, é importante isso. Se agora você encontrou os nossos vídeos e esse já é o vídeo 3, se liga cabeção, assiste o 1, assiste o 2, para você pegar a sequência das explicações. Daí é importante você estar inscrito no canal, com as notificações ativadas, porque nós vamos lançando os vídeos e você já vai sendo avisado para não perder nenhum deles. Ao final dessa nossa série, eu tenho certeza que você se tornará um expert em estequiometria e vai ser uma questão certa no seu Enem. Estão prontos? Então, não esquece, antes de assistir a resolução, pega o papelzinho, dá uma pausa no vídeo e resolve você mesmo a questão. Logo em seguida você vem e assiste a explicação do cabeção. Estão prontos? Vamos para cima de estequiometria logo após a vinheta. Primeira informação que você deve guardar no cabeção para responder uma questão de estequiometria é o próprio significado da palavra estequiometria. Estequiometria vem de metria, medidas, estequioproporcionais, medidas proporcionais. Tradução, medidas diretamente proporcionais. Então, ao responder uma questão de estequiometria, você está trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. É uma herança lá das leis ponderais, a lei de Prost, a lei das proporções constantes, grandezas diretamente proporcionais. Por que é importante guardar isso? Porque quando o elaborador do teu vestibular, ele está preparando o item sobre estequiometria, ele está imaginando que você vai responder essa questão usando matemática básica, usando regra de 3. Então, tio Richard, nesse início da nossa jornada com estequiometria, vou mostrar para você uma dica super especial para você se tornar um expert em estequiometria. Faz cara de expert aí, cabeção. Boa! Então, acompanha a minha tabelinha. Se o enunciado da questão te der ou te perguntar qual é o número de mol, qual é a quantidade de matéria de uma determinada substância, para escrever a primeira linha da regra de 3, você vai pegar simplesmente o coeficiente estequiométrico da substância. Aquele númerozinho que faz o balanceamento. Por isso, turma, é importante que a equação esteja escrita e balanceada corretamente. Observe sempre isso, equação devidamente balanceada, porque os coeficientes indicarão a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol. De boas? Deu o número de mol, pega o coeficiente. Se ao invés do número de mol, ele lhe der ou lhe perguntar o número de moléculas da substância, ora, é só pegar o coeficiente e multiplicar por 6 vezes 10 a 23. Porque você lembra que 1 mol possui 6 vezes 10 a 23 moléculas. Não é verdade? Então, o coeficiente é o número de mol, multiplica por 6 vezes 10 a 23. Turma, o mais importante agora, hein? Essa é a linha que mais cai no Enem. Quando relaciona a massa da substância. Ele pode te dar a massa ou ele pode te perguntar qual é a massa daquela substância que participa da reação, sendo um reagente, sendo produzida, não importa. O Enem gosta muito de cobrar a massa. Claro, é só multiplicar o coeficiente da substância por sua massa molar.
A massa molar é a massa de 1 mol da substância, expressa em gramas, o coeficiente é o número de mols. Boas? Então não esquece, se a questão te der ou te pedir o número de mol de alguém, você vai começar pegando o coeficiente multiplicado pela sua massa molar. E por fim, a questão pode relacionar volumes, normalmente substâncias gasosas. Então, ou ele te dá ou pede o volume do gás que participa da reação. E aí, é só pegar o coeficiente, que é o número de mols, e multiplicar pelo volume molar. Richard, eu estou lembrando do 22,4. Turminha, não esquece, 22,4 é o volume de 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão. 0 graus Celsius e 1 atm. Nas condições normais de temperatura e pressão, de fato, 1 mol ocupa 22,4 litros no vestibular. Porém, fiquem atentos que nem sempre a questão do vestibular encontra-se na CNTP. Então, ele vai ter que te dar o volume molar naquela condição da questão. Exemplo, nas condições ambiente, 25 graus Celsius, aí a questão vai te dizer que o volume de 1 mol ocupa 24,5 litros, ou, como mais recentemente, 25 litros. Então, 22,4 somente nas CNTP. O que a gente vai fazer agora? Aplicar a tabelinha na resolução das questões do Enem. Não esquece, antes, dá uma pausa no vídeo, resolve a questão, depois assiste a resolução. Pode ser? Vamos para as questões. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como o permanganato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária, você olha para as alternativas e ele está querendo a quantidade em mol, a quantidade de matéria, para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio. Então, vou trazer aqui a equação para nós olharmos mais de perto e vamos relacionar as substâncias citadas no enunciado. Me acompanha. Eu quero saber o número de mols do permanganato de potássio. Eu vou grifar o permanganato de potássio e vou escrever abaixo da substância aquilo que a questão está me pedindo. Eu quero o número de mols. Não é uma maneira de fazer estequiometria, é a maneira. Acostume-se a grifar na reação, na equação da reação, a substância dada no enunciado e a informação ou a pergunta sobre ela. Então, grifei o permanganato e coloquei abaixo o número de mols com interrogação. Assim, eu já sei o que a questão está perguntando e de quem ela está perguntando. Logo em seguida, ele diz para reagir com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro do peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é o H2O2, 20 ml é o volume da solução e 0,1 mol por litro é a concentração molar. Se liga nessa informação, hein? A questão te deu o reagente na forma de uma mistura, de uma solução aquosa. Soluções não reagem com ninguém. Quem reage é o soluto. Então, sempre que o vestibular fizer isso, primeira providência que você vai tomar é descobrir quanto dessa solução é realmente do soluto. Veja, ela te disse que você tem 0,1 mol do peróxido a cada 1 litro da solução. 1 litro são 1.000 mililitros. Concordam? Ora, quantos mols, então, nós vamos ter em 20 mililitros? Disse a questão. Se liga. Você vai fazer a continha, vamos cancelar um 0,002 mol do peróxido. Esta é a quantidade do soluto
que de fato vai participar da reação. Então eu tenho o número de mol do peróxido e quero o número de mol do permanganato. Para montar a nossa regra de 3, quando a questão fala de número de mol, basta pegar o coeficiente. Olha que molezinha. O coeficiente do peróxido é 5, então 5 mol de H2O2 reagem completamente. Do permanganato o coeficiente é 2, então são 2 mols de permanganato de potássio. Concordam? Então, a relação entre os coeficientes é a relação em mol, é a relação em quantidade de matéria. Olha a pergunta, e 0,002, que você é espertinho, você já vai logo colocar em potência de 10. 2 vezes 10 a menos 3 mol. Concordam? 3 casas após a vírgula. Todo mundo chiando, x. Então, o nosso x será 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 5. 4 dividido por 5 é 0,8 vezes 10 a menos 3, ou 8, quando nós aumentamos o número, diminuímos o expoente, vezes 10 a menos 4 mol do permanganato de potássio. Então, para reagir com esta solução de peróxido, a quantidade do permanganato de 8 vezes 10 a menos 4, que está aqui na nossa letra D, cabeção. É isso aí, cabeção. Gostou do nosso vídeo? O nosso conteúdo está te ajudando? Não esquece de deixar o teu like também. Verifica se as notificações estão ativadas para você não perder nenhum dos vídeos desta nossa super série de resoluções de cálculo estequiométrico no Enem. Eu sou o tio Richard, esse é o canal Química Fácil e eu já estou te esperando no próximo vídeo. Valeu, cabeção!